Bom dia, paz do Senhor. A gente está mais uma lição aqui com vocês. Hoje estamos na lição 10, que é a lição O Dom de Interpretar as Línguas. E essa lição, ela é quase que um complemento da lição 9. A lição 9, ela fala ali da variedade de línguas, dom de variedade de línguas. E a 10, ela vem com o dom de interpretação dessas línguas, né? Ou seja, elas vêm ali meio que acopladas, elas se completam. E é uma lição muito importante, né? É algo assim que às vezes a gente não para estudar ou até mesmo não para nem para buscar esse dom. E é um dom muito importante para a edificação da igreja. Eu já quero ler com vocês a Bíblia diz, que se encontra em 1 Coríntios 12, 29 e 30, que diz assim: Nem todos são apóstolos ou profetas ou mestres, nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Está lá em 1 Coríntios. A lição de hoje, ela vem abordar um dos últimos dos 9 dons listados pelo apóstolo Paulo na carta que ele escreveu aos Coríntios, né? Que é o dom de interpretação de línguas. Esse também é um dom que algumas pessoas recebem de forma específica, né? Por isso o apóstolo Paulo afirma que nem todos têm o dom de interpretação de línguas, de explicar o que as línguas querem dizer. Tem pessoas que têm o dom de variedade de línguas, que falam em línguas estranhas, no entanto, elas não possuem o dom da interpretação dessas línguas. Hoje eu quero que vocês compreendam o significado das mensagens em línguas. Também quero destacar com vocês o potencial edificador do dom de interpretação de línguas e enfatizar que devemos pedir a Deus interpretação de línguas em oração, que é muito importante. Vamos lá já para nós conhecendo mais de Deus. Já fiquem aí com a Bíblia de vocês do ladinho e a revista para a gente já dar início a essa aula. A unidade tão necessária à igreja nos dias atuais é a mesma que o apóstolo Paulo tinha em mente quando propôs a reflexão sobre o dom de interpretação de línguas que estava presente na experiência carismática dos nossos irmãos coríntios. Isso está lá em 1 Coríntios 12, 10. Do que se trata isso aqui, Carla? O apóstolo Paulo estava falando acerca da unidade, né? Que é a união, a comunhão dos irmãos. O dom de interpretação de línguas é um complemento da ação do dom de variedade de línguas, como eu havia falado no início da aula, que transforma uma experiência espiritual que a princípio seria individual em uma experiência coletiva, né? Ou seja, a pessoa que fala em línguas, ela está sendo ali, o Espírito Santo está ali na vida dela, está falando em línguas, só que daí ela não tem o dom de interpretação. Então, o que era para ser uma experiência individual dela, já se torna uma experiência coletiva, porque aí outro irmão que Deus já concedeu o dom de interpretação vai, interpreta a mensagem e edifica a igreja. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo. 1 Coríntios 14, versículo 4, parte A. Em experiência coletiva, rompendo o individualismo e auxiliando aos outros. Isso acontece quando vem outra pessoa com o dom de interpretá-las. Então, o que acontece? Ele vem rompendo esse individualismo aí. Por isso, o apóstolo Paulo aconselhou a busca pela interpretação das línguas por intermédio da oração sincera a Deus. Ou seja, Carla, nós temos que orar, pedindo esse dom, nós temos que orar. Buscar a Deus em oração, uma oração sincera e pedir ao Senhor esse dom para que a gente possa também, dentro, né, da unidade cristã, dentro da igreja, que a gente possa ser útil. Enquanto o irmão está falando em línguas, a gente está ali pelo Espírito Santo de Deus interpretando e assim tornando essa experiência espiritual coletiva dentro da igreja do Senhor. Além do que, uma das marcas da igreja primitiva era a forte comunhão existente entre os irmãos, né? Eles eram bastante unidos, a gente vê isso quando Paulo fala ali em Atos 4:32. Porém, essa unidade foi se perdendo devido ao individualismo cada vez mais crescente em nossa sociedade. A presença do dom de interpretação de línguas na igreja é um testemunho claro da necessidade de nos mantermos como corpo de Cristo. Quando ele falou ali no versículo a Bíblia diz, nem todos são apóstolos ou profetas ou mestres, quis dizer justamente disso, nós somos um corpo. Nem todo mundo consegue ensinar,
nem todo mundo consegue profetizar, nem todo mundo consegue louvar. Ou seja, nós somos um corpo, cada um fazendo a sua função. E se todo mundo fizer a sua função corretamente, o corpo ele funciona perfeitamente. Então é por isso que dentro da igreja tem pessoas que Deus usa para ensinar, tem pessoas que Deus usa para recepcionar ali na porta, tem pessoas que Deus usa para louvar, para ministrar. Então, Carla, mas eu não tenho dom, não tenho talento. Alguma coisa Deus te presenteou para te fazer na obra. Alguma coisa você tem, né, que dá para cooperar dentro da obra. E se todo mundo cooperar direitinho, o corpo vai funcionar perfeitamente. Compreendendo o significado de uma mensagem em línguas. Como foi visto na lição anterior que vocês viram com a Ana Laura, o dom de variedade de línguas só pode ser uma bênção coletiva se transmitir uma mensagem compreensível às pessoas que estão ouvindo. E para que isso ocorra, Deus concedeu à sua igreja o dom de interpretação de línguas, que por ação do Espírito Santo torna a mensagem contida nas línguas estranhas acessível, porque a gente não entende realmente, né? Então precisamos de alguém, pelo Espírito Santo de Deus, que use o dom de interpretação e interprete para nós. O dom de interpretação de línguas é um dom que manifesta a mensagem verbal sobrenatural pelo Espírito Santo. Não se trata de tradução de línguas, entendam isso? Carla, ele está traduzindo a línguas estranhas? Não, queridos. A tradução, ela se trata da palavra em si. A interpretação, ela trata da mensagem, né? Então, ele não está falando, não está traduzindo, né, a palavra, não. Ele está trazendo uma mensagem, está interpretando a mensagem que foi falada, tá? É bem diferente. Os dons do Espírito Santo estão divididos em alguns grupos para fins de melhorar a compreensão e o seu estudo. E o dom de interpretação de línguas está classificado no grupo de dons que manifestam a mensagem da parte de Deus. Está lá em 1 Coríntios 12, versículo 10. De maneira poderosa, vivificante, criativa, edificante e consoladora. Uma mensagem para edificação. A poesia judaica, essa parte é muito importante, do relato da criação no livro de Gênesis, expressa que tudo o que Deus fez era muito bom. Em outro texto, as Escrituras Sagradas revelam que Deus é a fonte de todo bem. Na poesia judaica contida no livro de Salmos, exalta-se a bondade de Deus. E em um Novo Testamento encontramos Jesus em um diálogo com o jovem rico, afirmando que só Deus é bom. Ao destacar a bondade de Deus confirmada nas Escrituras, somos levados a crer que temos um Deus que transborda atos de bondade e que se relaciona com sua igreja e busca o bem de todos que a constituem. Assim também a mensagem vinda da parte do Senhor, por intermédio do dom de interpretação de línguas, tinha sempre um bom propósito, a edificação coletiva da igreja. O apóstolo Paulo percebia o potencial edificador da manifestação desse dom, que tornava a mensagem de Deus compreensível aos ouvintes. É o que acontece nos dias de hoje. Às vezes a gente está no culto, né, as pessoas estão falando em línguas e às vezes a gente não entende. Carla, faz muito tempo que eu não vejo ninguém interpretar uma língua numa reunião, num culto. Isso é porque as pessoas não estão buscando mais esse dom. Nós temos que orar e buscar esse dom. O último tópico fala justamente disso. Orar nem sempre é uma tarefa fácil, a gente sabe disso. Nossa vida é corrida, então a gente tem que criar o hábito de orar. E o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, ele afirma o seguinte, que às vezes nós afirma que não sabemos como devemos orar, por esse motivo precisamos ser dependentes do Espírito Santo em todo o tempo, inclusive para realizarmos orações. Um alerta também é sempre a gente orar com o coração sincero. Eu quero o dom de interpretação de línguas porque eu quero aparecer na igreja, porque eu quero os créditos a mim, porque eu quero mérito, porque eu quero ser visto. Não, não é esse tipo de oração. É uma oração realmente de uma pessoa que quer cooperar no reino, que quer ser parte desse corpo, que quer trabalhar nesse corpo também. Então, nossa oração tem que sempre ser com o coração sincero diante do Senhor. Quantas vezes nos vemos lutando por nossos próprios interesses, sem nos preocuparmos com as necessidades dos que estão ao nosso redor? A verdade bíblica nos convida a desfocar um pouco de nós, desse eu, desse individualismo, e focar um pouco no coletivo, no todo da igreja. Isso é um exercício bom para mudarmos a nossa maneira de estar na Igreja de Cristo,
desejando muito mais ser uma bênção do que somente alcançar bênçãos. O intuito também de buscar esse dom é buscar ser bênção para os nossos irmãos, buscar ser bênção dentro da nossa congregação, dentro da nossa igreja. Eu espero que vocês tenham aprendido nessa aula a respeito desse dom, que é um dom muito importante, e que a partir de hoje nós venhamos buscar a esse dom. Fiquem todas na paz do Senhor. Um abraço.